Você conhece a serpente de bronze que Moisés fez no deserto? Isso foi uma idolatria? Foi algo errado? Por que Moisés teve que fazer uma serpente de bronze? O que aconteceu foi o seguinte: o povo de Israel já estava há 40 anos no deserto. Por que 40 anos? Do Egito para a terra de Israel leva muito menos tempo. O tema é que por causa do pecado dos espiões que passam 40 dias na terra de Israel, por cada dia de pecado, eles ficam um ano a mais no deserto. Então eles passam 40 anos no deserto. Leva em conta que a geração que saiu do Egito já faleceu, como Deus falou que iria acontecer. Então nós temos agora uma nova geração. Eles estão muito próximos da terra de Israel. E agora existe um povo que está na frente deles, que é o povo de Edom. Moisés pede permissão para passar por Edom e os edomitas não somente negam a passagem, como levam todo o seu exército para frente do povo de Israel. Se vocês pisarem aqui, vai ter guerra. Nesse momento, Deus fala: Moisés, eu não permito que vocês façam guerra contra Edom. Não chegou a hora. Então Deus ordena que o povo contorne o povo de Edom para entrar na terra de Israel. Nesse momento, eles perdem completamente a paciência. Será que estão nos enganando? Da mesma forma que aconteceu com a geração que saiu do Egito, nós vamos dar mais uma volta no deserto. Será que vai levar 40 anos? O povo reclama explicitamente contra Moisés e contra Deus. E eles falam: nós não temos comida, nós não temos água e já estamos fartos do maná, desse pão miserável que Deus nos dá. A gente sabe que o maná não tem nada de miserável. Tem um vídeo no canal que eu falo sobre o maná. Era um pão espetacular, milagroso, que caía dos céus para ele. Eles estão reclamando literalmente de barriga cheia com uma comida de muita qualidade. Eles realmente estão se rebelando contra Moisés e contra Deus. Então vem Deus e manda serpentes. Essas serpentes venenosas, elas começam a picar as pessoas, que começam a morrer, uma praga. Nesse momento, o povo se dá conta do grave pecado que eles fizeram. Eles vão até Moisés, que há pouco tempo atrás era o inimigo deles, e falam: Moisés, nós pecamos, por favor, peça para Deus perdoar a gente, tire essas serpentes que estão nos matando. Moisés, com toda a humildade dele, ele não se importa que o povo estava contra ele, ele reza para Deus e ele pede: Deus, por favor, salve o seu povo. Deus ordena a Moisés fazer uma serpente, uma estátua de uma serpente, e colocar ela bem alto como um grande sinal para o povo de Israel. E quem ver a serpente será curado ou nem será atingido pelas serpentes que estavam picando as pessoas. Então, para começar, nós vemos que a serpente que Moisés fez, é claro que ela não é idolatria, porque quem falou para fazer isso foi o próprio Deus. É interessante que Deus fala para Moisés fazer uma estátua de uma serpente e ele faz do material de bronze. Por que isso? E por que uma serpente? Será que é uma serpente que tem que curar das serpentes? Quais os segredos que estão por trás de tudo isso? Então, vamos entender algo. Primeira coisa que nós temos que entender é: por que Deus mandou serpentes para afligir as pessoas que estavam pecando, se revoltando contra Moisés e contra Deus? Nós sabemos que a serpente, ela tem algo de muito peculiar dentre os animais. A serpente, ela é capaz de dar o bote, de colocar veneno numa pessoa, mesmo quando ela não vai comer
desse animal, da presa, dessa pessoa que ela acabou picando. Simplesmente, é claro, ela estava com medo, mas ela destrói a vida e não tem proveito. A mesma coisa acontece com quem fala mal de Deus. Deus que dá tudo para aquele povo, que protege aquele povo no deserto completamente. Então, da mesma forma que eles falam mal de Deus, eles não têm benefício nenhum. Isso entra naquela regra que nós já explicamos em outros vídeos, de midá keneged midá, como nós nos comportamos com Deus ou com as pessoas, assim Deus faz que acontece com a gente. A serpente lembra também aquela serpente que fez Eva pecar, a serpente que fez a Eva pecar contra Deus, e agora vocês estão fazendo a mesma coisa, estão indo contra a vontade de Deus. Então essas serpentes foram mandadas para que o povo se desse conta que eles estão caindo no mesmo pecado que Eva caiu. Vocês estão se rebelando contra Deus, indo contra a vontade dele. Por que Moisés faz uma serpente de bronze que não foi ordenada por Deus? Na verdade, Moisés podia fazer de qualquer material, porque Deus não especificou. Só que aqui você tem que aprender hebraico bíblico. No hebraico, a palavra serpente é nahash. Agora, Moisés quis fortificar a cura através do nahash da serpente. Então, a palavra bronze em hebraico se chama nehoshet. Então, fica nahash nehoshet. Veja que a palavra nehoshet, que significa exatamente bronze, ela contém dentro dela a palavra serpente. Então Moisés fez isso para fazer algo mais forte ainda, a serpente como se fosse da serpente de bronze. E qual a ideia de que essa serpente de bronze vai trazer a cura? Aqui você tem que prestar atenção. Deus fala para Moisés colocar isso aqui como um grande sinal. Está escrito que quando as pessoas olhavam para a serpente, então elas olhavam de baixo para cima. Elas estão olhando, na verdade, através da serpente, elas estão olhando os céus e assim se recordando de quem vem a cura. A serpente não trazia cura. A serpente, na verdade, fazia as pessoas olharem para cima e se voltarem para Deus. As pessoas se arrependiam daquilo que elas tinham feito de errado. Elas se davam conta da ingratidão que elas tiveram e do afastamento que elas tiveram de Deus. Então, a serpente nada era mais do que um sinal, na verdade, para que as pessoas olhassem para cima e voltassem para o caminho de Deus. E assim foi. Ou seja, o que realmente trouxe a cura foi o arrependimento que elas tiveram. E o que aconteceu na história com essa serpente de bronze? É interessante que durante a história nós sabemos que depois do falecimento de Moisés entra Josué, e depois disso a gente entra numa época muito conturbada, especialmente a época dos juízes, até chegar a época dos reis. O que acontece nessas épocas? Até Josué não havia praticamente, não vou falar totalmente, idolatria dentro do povo de Israel. Nós vemos no começo do livro de Juízes que há tribos que mantiveram povos idólatras e começam a ser influenciados por esses povos. Então começa a entrar a idolatria e isso vai ficando cada vez mais forte, o que levou à destruição do grande templo de Salomão, como vocês conhecem do livro de Reis. O que aconteceu então? Que por um lado, essa serpente de bronze que foi criada por Deus para trazer a cura, e quando as pessoas, mesmo depois de Moisés, olhavam para essa serpente, olhavam na verdade para os céus e se dirigiam a Deus, elas seguiam sendo curadas das suas enfermidades. Porém, com o tempo, pessoas de má fé, falsos profetas, começaram a atribuir a essa serpente de bronze, a serpente que Deus ordenou Moisés fazer, poderes sobrenaturais e falar e afirmar:
esse aqui é o Deus da cura. Ele não tem a ver agora com outro Deus que nós conhecemos. Nós devemos orar a esse Deus, servir a Ele, venerar toda pessoa que está doente, se dirija à serpente de bronze. Então, de algo sagrado, algo divino, acabou virando algo profano que levou a pecados. Então, o que acontece? O rei Hizquiel, ele resolve colocar um fim a isso. Quando ele vê que esse objeto sagrado está sendo mal utilizado, ele manda pegar a serpente e torná-la pó, destruí-la, mas destruí-la completamente para que não fique nenhuma parte inteira e o povo de Israel não sofra mais de uma enfermidade que é pior do que qualquer doença, que é a própria idolatria. Então, no final das contas, a serpente de bronze não existe mais e está escrito que Deus elogia o rei Hizquiel por esse ato, porque todos os reis tinham medo de fazer isso, porque sabiam que foi uma ordem divina fazer essa serpente de bronze. Ele teve a astúcia, ele teve a inteligência de perceber que quando Deus ordena algo, mas a pessoa está utilizando errado a obra que Deus pediu para a gente fazer, então a melhor coisa é destruir isso para que não cause mais pecados e mais destruição dentro do povo de Israel. Está aqui então o segredo da serpente de bronze, desde Moisés até o rei Hizquiel.